Olá pessoal, hoje o PH veio de forma virtual. Eu não sou seriado Netflix, mas eu espero que vocês fiquem ligados e vidrados nessa telinha. Hoje nós vamos trabalhar excreção e a fisiologia do sistema urinário. Antes de falar sobre isso, gostaria de ressaltar para vocês que esta videoaula está sendo gravada em decorrência que eu estou no momento que vou passar por um procedimento cirúrgico, vou ficar ausente da sala de aula por 2 semanas, no máximo, espero eu que retorne o mais rápido possível às minhas atividades, mas para que a gente não possa perder tempo na nossa produção de conhecimento e essa construção sobre a fisiologia humana, então estaremos juntos virtualmente. Lembrando que a gente tem o Google Sala de Aula, que é um espaço que nós legalizamos a fim de que a gente possa ampliar o nosso contato extra sala de aula, e mais do que nunca ele vai precisar ser usado a fim de que, à medida que vocês vão realizando as atividades, a gente possa então ir tirando dúvidas de vocês, sei lá, gravando até outros momentos de interação como esse, e até ao vivo se assim nos permitir. Então, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção na aula de hoje, realizassem também as atividades que serão propostas ao final, tá ok? Então, pensem direitinho, não conversem, prestem atenção. Então, antes que vocês me peçam para ir no banheiro fazer um xixi, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. A excreção, ele é o processo pelo qual nós podemos eliminar os produtos do metabolismo realizado pelas nossas células. Então, a gente já ouviu falar sobre processo de digestão, como é que se processa a transformação dos alimentos em nutrientes. A gente já pode perceber que esses nutrientes eles caem na corrente sanguínea, são levados de célula para célula e lá essas células elas aproveitam para, juntamente com o oxigênio oriundo da respiração, ele possa realizar os seus processos metabólicos, como, por exemplo, a realização da respiração celular. Essa respiração celular, ela demanda produtos, e também a atividade celular, ela demanda produtos que não é interessante a célula guardar dentro dela. Então, ela acaba também eliminando esses produtos que ela produz, joga na corrente sanguínea para ver se a corrente sanguínea, então, ela possa jogar em algum lugar. É mais ou menos como funciona na nossa casa. A gente pega, vai ao mercado, compra produtos. Esses produtos vão ser a matéria-prima da nossa alimentação, por exemplo. Quando a gente está produzindo essa alimentação, a gente acaba gerando resíduos. Esses resíduos normalmente são encaminhados ao lixo e são transportados pelos caminhões de lixo até os seus devidos lugares. Tá certo que nem sempre são os mais apropriados, e vamos falar desses problemas quando a gente joga o lixo que as células produzem, não são jogados em locais adequados, elas podem causar problemas de saúde. No caso da analogia que eu estou fazendo, os caminhões de lixo vão vagar pelas ruas, e essas ruas seriam como se fossem os vasos sanguíneos, ok? Então, eu espero que vocês entendam dessa forma. Então, o nome dado a esses resíduos que as células produzem são chamados catabólicos. Esses catabólicos, então, eles podem ser, por exemplo, o próprio gás carbônico, que a gente falou recentemente no sistema respiratório, ele é um catabólico, por exemplo. Porém, 70% desse oxigênio, a gente pode 70% até mais do que isso, mais 90% disso, é eliminado via o sistema respiratório. Então, o sistema respiratório também é um sistema excretor, na verdade. A gente tem o suor. O suor também é uma forma de excretar a substância. Ele elimina a água, o excesso de água, às vezes para regular a temperatura, elimina junto também sais minerais. Tá? Então, esse também se trata de uma forma de excretar. Outras formas de excreção acontecem também através do sistema digestório, quando determinadas substâncias elas acabam caindo lá no intestino delgado, grosso, e são eliminadas juntamente com as fezes. Ok?
Então, no entanto, apesar de contribuição do sistema respiratório, do sistema digestório, do sistema circulatório, na eliminação das excretas, a principal via para que a gente possa eliminar essas excretas é ainda o sistema urinário, né? É através do xixi. Todas as substâncias que a gente encontra no sangue nosso, também a gente vai encontrar na nossa urina, nosso xixizinho. Porém, as concentrações, é claro, elas vão estar diferentes. E algumas, claro, não pode estar presente na urina, porque se estiverem presentes, pode indicar a presença de algum tipo de doença. Por exemplo, quando a glicose está em excesso na urina, pode indicar, entre outras coisas, problemas de diabetes. Pode indicar lesões renais e por aí vai. Nós temos que entender que esse sistema urinário é apenas uma via para que a gente possa excretar as substâncias que nossas células acabam produzindo de resíduo, ok? Além da função de eliminar esses catabólitos, o sistema urinário e outros sistemas que trabalham no processo da excreção, a gente também tem uma função da excreção no que diz respeito à osmorregulação. O que é osmorregulação? Essa palavra vem da palavra osmose, tá? Então, regulação da osmose. E osmose é o transporte de água através da membrana. Então, osmorregulação diz respeito à regulação sanguínea das quantidades de água e sais minerais encontrados nesse sangue. O excesso de água e excesso de sais dentro dos vasos sanguíneos pode implicar em alterações fisiológicas, né, que nós chamamos de elevação da pressão arterial, né, a hipertensão. Então, aumenta a pressão arterial, então isso vai demandar também um problema de saúde. Então, o bom funcionamento dos rins vão favorecer também ao que nós chamamos de osmorregulação. Então, tudo isso, essa eliminação desses resíduos de forma adequada, os catabólicos, e mais o controle de água e sais minerais realizados com auxílio dos nossos sistema urinário, a gente vai ter, então, uma homeostase corporal, né, garantida também com auxílio do nosso sistema urinário. No entanto, a função, né, a excreção, ela vai eliminar principalmente algumas excretas nitrogenadas, né, que tem a presença do nitrogênio, que são altamente tóxicas para o corpo humano. São elas o ácido úrico, a ureia, a amônia, são alguns dos tipos de excretas nitrogenadas. Claro que nosso corpo não libera amônia na urina, mas ácido úrico e ureia estão presentes no nosso corpo sim. No mundo animal, né, essas excretas nitrogenadas, elas têm suas funções a depender do ambiente. Vamos observar aqui, ó. Existem esses três grupos de excretas nitrogenadas. E da onde vêm essas excretas? Basicamente do metabolismo de proteínas e ácidos nucleicos. Tá? Ali, os ácidos nucleicos, quando são processados, são utilizados no processo metabólico. A própria proteína, quando é utilizada nos processos metabólicos, elas acabam, né, gerando demandas dessas que a gente chama de excretas nitrogenadas. As ácidos nucleicos e também os aminoácidos e as bases nitrogenadas, vamos dizer assim, quando elas são metabolizadas, vão liberar produtos como a amônia. A amônia, no entanto, ela é muito tóxica para o organismo. E essa toxicidade, ela também é muito solúvel em água. Então, o que acontece? Ela é melhor utilizada por animais que vivem em ambientes aquáticos, principalmente peixes ósseos, anfíbios no forma de girinos, anfíbios aquáticos. Então, essa forma, a amônia, ela é utilizada por grupos de animais que são aquáticos. Por quê? Apesar de ser altamente tóxica, a amônia ela também é muito solúvel em água. É mais fácil eliminar.
Como eles já vivem em água, então essa perda ela pode ser facilmente equilibrada, ok? Então, nós temos a amônia como principal forma e muito tóxica de ser formada. Então, o que é que acontece? Nesses peixes aquáticos que eliminam facilmente por viver em ambiente aquático, tranquilo, numa boa, nós chamamos esses animais de animais amoniotélicos. Amoniotélicos porque produzem como excreta nitrogenada principal a amônia. Assim que os animais conquistaram o ambiente terrestre, algumas adaptações a essa sobrevivência no espaço terrestre eles tiveram que realizar. Dentre elas foi pegar a amônia, para passar essa amônia por um processo de metabólico, e aí a gente acaba quebrando a amônia em outros componentes. Converte essa amônia em componentes menos tóxicos. Esses componentes são exemplos dele. O ácido úrico. O ácido úrico ele é menos solúvel em água e tem uma tendência a formar cristais. Tá? Eles são provenientes principalmente da quebra das bases nitrogenadas. Os animais que principalmente utilizam essa forma de excreção são os répteis, em sua grande maioria, e as aves. Okay? E essa conversão, basicamente, ela se dá pela retirada de um grupo amina da composição desses aminoácidos que iniciaram aminoácido, depois perde um grupo amina, depois perde mais outro grupo amino e vai formando o ácido úrico. Os animais que eliminam principalmente o ácido úrico como principal forma de excreção é chamado de uricotélicos. E por fim, aqueles animais, né, que já estão melhores adaptados ao ambiente terrestre, eles ainda convertem na forma de ureia, que é outro componente de eliminação. É bem menos tóxico, mas ela tem uma média toxicidade. Em relação ao ácido úrico, ela é mais tóxica. Em relação à amônia, ela é menos tóxica. Está ali no meio, né? Digamos assim. Já com relação à solubilidade da água, ela também tem uma solubilidade assim, que fica entre também a amônia e o ácido úrico. Por isso, a gente acaba eliminando na nossa urina. É a principal forma de excreção de mamíferos, os anfíbios que vivem no ambiente terrestre e os peixes cartilaginosos também utilizam, como é o exemplo do tubarão, a ureia como principal excreta nitrogenada. Essas pessoas que utilizam a ureia como excreta nitrogenada é chamada de ureotélicos. Ureotélicos são os animais que liberam a ureia como principal excreta nitrogenada. Apesar de nós, seres humanos, termos a ureia como a principal excreta, nós também produzimos ácido úrico. E, no entanto, quando a gente tem determinados tipos de alimentação, por exemplo, carne vermelha em excesso, a gente pode produzir ácido úrico em excesso. Como ele tem uma característica de solubilizar, ele pode então cristalizar em processos articulatórios, em articulações, joelho, cotovelo, né, nos dobramentos de dedos, tornozelo. E aí o que é que acontece? Esse acúmulo de ácido úrico em nós humanos leva a uma doença chamada gota. Tá? Então a gente já deve ter ouvido falar. Então esse é o nosso primeiro momento, saber quais são as principais excretas nitrogenadas. Agora, nós vamos precisar observar como é que o nosso corpo, através do sistema urinário, ele se vê livre, né? Ele elimina essas excretas nitrogenadas e como é que ele realiza o controle, né, da nossa osmorregulação. Como é que ele ajuda a controlar a pressão arterial, por exemplo. Então, vamos dar continuidade falando agora sobre o sistema urinário. Então, pessoal, o nosso sistema urinário ele é formado por um par de rins, que se você observar aqui atrás, ó, ele fica protegido por duas costelas. Então ele fica posicionado na região dorsal, ao lado da coluna
vertebral, a coluna vertebral aqui no meio e os dois rins laterais a essa coluna vertebral. Então, nós temos um par de rins que mede aproximadamente 10 centímetros e eles pesam aproximadamente 150 gramas. Pelo motivo de passar muito sangue por dentro desses rins, eles recebem uma coloração vermelho amarronzado. É meio marronzinho, por conta da quantidade de sangue que passa no seu interior. Perceba que logo acima dos rins, nessa imagem, a gente pode observar o que nós chamamos de glândulas suprarrenais, ou seja, fica acima dos rins. Essas glândulas suprarrenais também são chamadas de glândulas adrenais. Recebe este nome porque são aí onde é produzido a adrenalina. Perceba também que esses rins, à medida que a gente vai formando a urina, e para a gente formar a urina a gente tem 3 etapas básicas, você aí que já está começando a pensar, poxa, eu acho que eu vou pedir para ir no banheiro, viu? Então, essa pessoinha que está pensando desse jeito, formou a urina dela em 3 etapas. Que etapas são essas? As etapas são filtração, reabsorção e depois temos a secreção. Essas 3 etapas acontecem todas elas no rim, né? Nesse vermelhinho aqui, cadê? Aqui, ó, nesse vermelhinho aqui. E então, depois que a urina é formada, ela é encaminhada a partir desse longo canal que liga até a esta outra bolsa muscular, chamada bexiga. O nome desse canalzinho que sai dos rins e vai até a bexiga é chamado de ureteres, tá? Ureteres. A partir daí, então, a gente tem cerca de um armazenamento dentro da nossa bexiga que varia entre 500 e 700 ml. Então, a gente tem uma capacidade, né, que vai até aproximadamente 700 ml. Essa urina, então, fica armazenada quando a gente tem a vontade de fazer o xixizinho, a vontade de micção. E, então, a gente pode eliminar da bexiga para o ambiente externo através de um canalzinho chamado uretra. Então, o que é que acontece? Quando a gente tem algum tipo de problema que afeta os nossos rins, dentro deles tem uma região mais próxima à borda dos rins, que nós chamamos de córtex renal, cuja a unidade funcional desses rins estão presentes, chamados de néfrons. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre eles. Então existe uma coisa chamada néfrons dentro dos nossos rins. Por este motivo, pessoas que têm problema na saúde dos seus rins vão procurar um médico chamado nefrologista. Isso ocorre porque nessa região dos rins, na região do córtex renal, existe uma unidade funcional chamada néfron. É nela que vai acontecer a formação da urina. Agora, se seu problema não está acontecendo nos rins, está acontecendo nos ureteres, bexiga ou uretra, o médico que você deve procurar é o urologista, porque esses canais, ureteres, bexiga e uretra, são também chamados de vias urinárias, ok? Então, aí é a composição do nosso sistema urinário e ele é a principal porta de eliminação do nosso corpo das excretas, aqueles catabólitos, mas também o principal responsável pela osmorregulação, ou seja, controlar a quantidade de água e sais minerais que nós possuímos dentro do nosso organismo. Então, percebendo aqui, nós vamos observar agora que existe uma diferença entre o sistema da uretra masculina e da uretra feminina. Então, existe uma diferença sexual nesses dois órgãos. Essa diferença do sistema urinário masculino para o sistema urinário feminino basicamente está relacionado ao tamanho da uretra. Ah, professor, e qual a diferença de ter uma uretra maior ou menor? No caso dos homens, a uretra ela é maior
é aproximadamente 12, 14, até um pouco, depende do tamanho do pênis de cada homem, ela vai variando esse tamanho, mas o que acontece? Por ter um canal de uretra maior, o homem acaba sofrendo menos de infecção urinária quando comparado às mulheres, que seu canal ele mede aproximadamente 8 centímetros. As mulheres, portanto, elas acabam sendo submetidas a maior processo de infecção urinária, muito recorrente inclusive. Então esse canal que é menor nas mulheres favorece também que elas sejam submetidas a maiores infecções urinárias. Percebemos também que a mulher, ela como é geradora de crianças, né, de bebês aí durante o desenvolvimento embrionário, acontece aqui, ó, fica atrás da bexiga. A bexiga da mulher fica à frente da região onde ela vai gerar o seu filho, ou seja, lá no útero. Então, o útero da mulher, ela fica atrás da bexiga. E à medida que o embrião, a criança, o feto, ela vai se desenvolvendo, então ela vai espremendo, empurrando a bexiga da mulher. Por isso que as mulheres que estão grávidas normalmente vão com mais frequência ao banheiro. Então, por quê? Porque o bebê está empurrando, devido ao seu crescimento, essa bexiga. E fica, ao ser comprimida, não comporta mais tanta urina como deveria. E por isso a necessidade da mulher de ir mais vezes ao banheiro. Lembra também que o fato desse canal da uretra da mulher ser muito pequeno, à medida que a mulher, durante a gestação, ela vai empurrando, esse canal ele tende a diminuir. Então, as infecções em mulheres grávidas, né, infecções urinárias em mulheres grávidas, acabam se tornando também mais recorrentes. Mas também existe um perigo nisso. É que as mulheres que têm infecções urinárias também têm maior chance de perda de seus bebês. Por esse motivo, deve sempre ser urinário e a quantidade de água que deve ser ingerida na gestação deve ser maior. A ingestão de água é uma importante forma que o seu corpo tem de, à medida que a urina vai sendo formada, de estar lavando e limpando o seu sistema urinário. Então, é muito importante beber água regularmente. Aquela média de 2 litros de água que se fala por dia é mais ou menos também a média de urina que a gente elimina por dia. Cerca de 2 litros de urina por dia. Então, por isso, a necessidade de beber média de 2 litros de água por dia. É claro que em dias mais quentes, em dias no verão, como aqui na nossa região, a gente tem maior quantidade de intensidade solar, então mais calor, a gente fala. Então, acaba que a gente tem uma necessidade maior de beber água. Então, a gente precisa beber mais água, justamente, às vezes até mais de 2 litros de água diária, para justamente favorecer uma boa limpeza, digamos assim, e fluidez da formação da sua urina. Então, nós formamos a urina, um par de rins. Acima dos pares de rins, nós temos as glândulas suprarrenais, nós temos as vias urinárias, formadas por ureteres, bexiga e uretra. Agora vamos falar um pouco mais sobre a formação da urina. Onde é que se forma a urina? Então a gente pode perceber que dentro dos rins, na região córtex renal, existe uma coisa chamada néfron. Então o néfron é esse conjunto de túbulos aqui, ó, emaranhado de túbulos, qual vai acontecer a formação da urina. A gente deve perceber também que pelo fato do rim ser vermelho é porque passa muito sangue por ali. Então, dentro dos nossos rins, apresenta uma grande quantidade de capilares sanguíneos, de vasos sanguíneos que levam e trazem o sangue de dentro desses rins. À medida que a gente não ingere a água de forma suficiente, a depender da nossa alimentação, inclusive, a gente pode, inclusive, cristalizar alguns sais nessas regiões, seja do córtex renal, seja do ureter, e formar o que nós chamamos de cálculo renal. É as famosas pedras nos rins. Então é importante também a ingestão da água justamente para evitar que esses sais que nós possuímos naturalmente no nosso sangue, ele possa ser cristalizados. Nos néfrons, a gente tem a filtragem de quase tudo que contém no sangue.
A gente só não deixa filtrar nos nossos néfrons os elementos figurados, ou seja, as células sanguíneas, né, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, as plaquetas, eles não passam pela primeira filtração. Nós temos também algumas macromoléculas que, pelo seu tamanho, acabam não conseguindo passar pela sua parede no processo de filtração. Então, como eu falei para vocês, em 3 etapas acontece a formação da nossa urina. Vamos olhar melhor esse néfron aqui. Então, aqui está um néfron. Essa primeira região aqui, perceba que ela é um pouco dilatada. Ela forma como se fosse uma pinça de dedo. Né? Deixa eu tentar. Aqui, como uma pinça do dedo. Então, ela meio que está abraçando o vaso sanguíneo que chega aqui. Então, o sangue chega, passa aqui por dentro e sai. Essa região de emaranhado de vaso sanguíneo que está aqui dentro é chamada de glomérulo. Glomérulo renal, porque está dentro dos rins. Essa parte do néfron que abraça esse glomérulo é chamada de cápsula de Bowman, mas atualmente, para facilitar esse nome Bowman, que é muito feinho, a gente chama de cápsula renal. Depois da cápsula renal, nós temos os túbulos contorcidos. Então, esse que fica mais próximo à cápsula renal, chamamos de túbulos contorcidos proximais. E o que fica mais distante, aqui, ó, que fica mais distante, nós chamamos de túbulos contorcidos distais. Então, proximal porque está próximo, distal porque está mais longe, distante. Esse dobramento que desce aqui é chamado de alça de Henle. Então, ela é um pouquinho mais fina. Perceba que aqui existem umas legendas para a gente entender as 3 etapas da formação da urina. A primeira etapa da formação da urina se chama filtração. Ela também é chamada de primeira urina. Então, passa quase tudo aí. Então, a urina está muito rica em água, de sais minerais, temos aminoácidos, inclusive até algumas vitaminas. No entanto, ao longo dos tubos contorcidos proximal, alça de Henle e o tubo contorcido distal, essas substâncias que ainda são úteis para o corpo, elas são reabsorvidas. A gente precisa reabsorver isso, tá? Porém, também existem algumas substâncias que não conseguiram ser filtradas, mas que são tóxicas para o nosso corpo e que partem diretamente dos capilares sanguíneos para dentro dos túbulos contorcidos e a alça de Henle. Isso nós chamamos de secreção. Quando a pessoa faz uso de alguns tipos de drogas, por exemplo, antibióticos, maconha, cocaína, ou qual tipo de droga for, a gente acaba eliminando essas drogas diretamente no túbulo contorcido. É por esse motivo que a gente pode utilizar a urina, por exemplo, para fazer exames de teste de gravidez. É por isso que a gente pode usar a urina para o antidoping. Isso é muito comum em jogos, mas também útil, por exemplo, se seu pai ou sua mãe quer saber se você está usando maconha ou não, por exemplo. Então ele pode ir lá e requisitar no laboratório, através do exame de urina, um exame toxicológico da sua urina. E aí, com certeza, vai detectar, caso você tenha usado algum tipo de droga não lícita, né, você pode estar sendo diagnosticado através da sua urina. Então, as 3 etapas da formação da urina são filtração, reabsorção e também secreção. Agora, vamos estudar como acontece o controle hormonal para a formação desta urina. Está preparado? Então, galera, agora vamos começar a última etapa do entendimento nosso sobre o sistema excretor e urinário. Eu falei para vocês que a formação da urina ela se constitui em 3 etapas. Essas 3 etapas são filtração, reabsorção e secreção. Essas 3 etapas aqui, após o final dela, teremos a formação da nossa urina. Então, a gente tem a cápsula renal e aqui eu tenho os meus capilares sanguíneos. Então, ela abriga aqui. À medida que
a circulação vem, chega aqui com alta pressão e por isso algumas substâncias presentes no sangue passam para o interior da cápsula renal, antigamente chamada de cápsula de Bowman. Então, esse fluxo de saída do sangue para a cápsula de Bowman chamamos de filtração. Existem estudos que dizem que diariamente a gente chega a filtrar cerca de 1.400 a 1.500 litros de sangue por dia. Isso dá aproximadamente a cada 5 minutos a gente consegue filtrar basicamente todo o nosso sangue. Ou seja, a gente tem cerca de 5 litros a 6 litros de sangue circulando no nosso corpo. E a cada 5 minutos os nossos rins conseguem filtrar a fim de que a gente possa eliminar a maioria das substâncias que sejam tóxicas a ele, em especial as excretas nitrogenadas. Ok? Então, primeira etapa, filtração. E o que é que vai acontecer? Depois que ele filtrar esses 1.400 litros de sangue por dia, cerca de 5 litros, a cada 5 minutos, todo o sangue do nosso corpo está sendo filtrado, essa primeira etapa ela é influenciada por um hormônio chamado FNA. O que é esse FNA? É o fator natriurético atrial. Atrial lembra da cavidade do coração. Nosso coração tem 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Então, dentro dos átrios, existem grânulos que secretam esses hormônios. Secreta esse hormônio que é o fator natriurétrico atrial. Por isso o nome é atrial, porque dentro do nosso coração a gente secreta ele. O que é que ele faz? Ao cair na circulação sanguínea, esse fator natriurétrico ele acaba trabalhando nos vasos sanguíneos periféricos, ou seja, que ficam na extremidade, próximo à pele, muitas vezes. Ou também, também nos capilares sanguíneos que chegam lá nesse glomérulo que vai fazer a etapa da filtração. O que é que ele vai fazer exatamente? Esse fator natriurético ele vai vasodilatar, ou seja, vai dilatar os vasos. Como são capilares e só são compostos por uma única camada de células, essas células elas se afastam e por isso acabam secretando água e sais minerais. Nos vasos periféricos, isso favorece, por exemplo, a nossa transpiração, que favorece a regulação da nossa temperatura corporal. Então, é um fator que, à medida que o nosso coração ele entra em diástole, ou seja, em relaxamento, ele estende as paredes e secreta esse fator. A gente vai, circula pelo sangue, e então os vasos eles se dilatam e promove o que nós chamamos da transpiração. Isso é importante na medida que a gente está fazendo exercício físico, que a gente aumenta os batimentos cardíacos e por isso também auxilia, aumenta a temperatura corporal e por isso a transpiração vai favorecer um controle da nossa temperatura. Mas também esses vasos capilares que se dilatam, lá nos nossos rins, aumenta a saída de água e sais, principalmente o sódio, para dentro da cápsula renal, ou seja, para o interior do néfron, certo? Então, a água e os sais minerais é a principal composição dessa primeira urina que está sendo filtrada. O segundo passo de formação da urina é a reabsorção. Essa reabsorção ela também é influenciada por alguns hormônios. Um hormônio que vai influenciar o processo de reabsorção, e aí vale dizer que daquele que foi filtrado, lá na cápsula renal, cerca de 99% do que foi filtrado retorna para o vaso sanguíneo. Certo? E é por esse motivo que dos 1.400 litros de sangue que passa lá sendo filtrado,
durante o dia, apenas 1,5 litro de urina a 2 litros é o que nós iremos formar. Então, é pelo processo da reabsorção. E quem é que controla essa reabsorção? Basicamente, 2 hormônios. O primeiro hormônio é chamado hormônio antidiurético. O hormônio antidiurético, também conhecido como ADH. O hormônio antidiurético ele é produzido aqui, ó, no hipotálamo. Tá? No hipotálamo está acontecendo um barulhinho aqui externo, mas ignore. Tá? Então, o ADH, hormônio antidiurético, ele é um hormônio que é produzido no hipotálamo e que fica armazenado em outra região aqui no nosso encéfalo, chamado hipófise. Mais especificamente, só um minutinho, mais especificamente na neurohipófise. Esse ADH ele vai ter uma função de auxiliar na reabsorção de água para a circulação sanguínea. Então, ela vai lá nos túbulos contorcidos, alça de Henle e túbulos contorcidos distais e vão reabsorver água para a nossa circulação. Então, por isso que o nome é antidiurético. À medida que a água é reabsorvida, menos água vai compor a urina. E isso vai fazer... Qual é a indicação disso? Isso vai diminuir a quantidade do volume de urina. Aí o que é que acontece? Se você não está bebendo muita água, eu preciso aumentar o meu ADH para que eu não perca muita água, fique reabsorvendo água. Isso vai ajudar na regulação da pressão arterial. Observe uma pessoa que, por exemplo, está fazendo muito xixi. A tendência dela é a pressão baixar. Grávidas, por exemplo. Então é importante que ela beba mais água a fim de regular a quantidade de água no seu sangue. Se você não bebe muita água, você vai aumentar a produção do ADH, reabsorver essa água para o sistema circulatório e seu xixi ele acaba ficando mais concentrado. Então, quando a gente demora muito tempo de ir ao banheiro sem beber água, acaba que o nosso xixi ele vai ficando mais concentrado, ou seja, ele vai ficando uma coloração mais escura, tá ok? Então, o fato dela ficar com a coloração mais escura é porque a urina está mais concentrada. Alguns fatores influenciam o funcionamento do hormônio antidiurético. O álcool, por exemplo, e a cafeína são duas substâncias que a gente pode ingerir que vai afetar o funcionamento do hormônio antidiurético. De que forma? Inibindo a liberação dele pela neurohipófise. Então, lá na neurohipófise vai liberar o ADH. Mas se você ingeriu bebidas alcoólicas e ingeriu cafeína, você inibe a ação do ADH e, consequentemente, mais água vai participar da formação da urina. Ou seja, você vai sentir vontade de ir fazer xixi. Porque sua bexiga vai encher mais rapidamente, então você vai precisar ir fazer o seu xixizinho. Porém, a questão da... professor, mas eu bebo aqui cachaça, eu não sinto tanta vontade de fazer xixi, porque tem maior quantidade de álcool, menos quantidade de água. Quando bebe a cerveja, por exemplo, a cerveja ela tem em média ali de 5 até 8, 9% de álcool. Então ela é mais composta por água. Por isso, ao beber cerveja, é mais fácil da pessoa sentir vontade de ir ao banheiro. Tá? Além desse ADH, que controla a micção, nós temos também a aldosterona. A aldosterona ela é produzida nas suprarrenais, nas glândulas suprarrenais, ou também chamadas de adrenais, e na verdade ela vai trabalhar reabsorvendo o sódio. Então o sódio, que é um importante elemento nos transportes através de membrana, no controle osmótico, então ele é reabsorvido com a ajuda da aldosterona. Então, com isso, a água também acaba vindo junto. Então, trabalham juntos para que a gente possa reabsorver e manter a quantidade de água constante no nosso corpo. É claro, se a gente está numa pressão arterial mais elevada, a tendência é que esses hormônios não sejam produzidos, a fim de que a gente possa fazer um xixizinho mais, para que a gente controle a quantidade de água, desses sais,
no nosso sangue. Então, a aldosterona ela reabsorve o sódio, enquanto que o ADH reabsorve água, ok? Então, 3 hormônios participam do processo de reabsorção. Aliás, desculpa, 2 hormônios participam do processo de reabsorção. ADH, hormônio antidiurético, que controla a reabsorção da água. E a aldosterona, que controla a reabsorção do sódio. Esses dois juntos aumentam o volume de sangue e fazem com que você regule a sua pressão arterial. Se sua pressão arterial está muito alta, por exemplo, pessoas que sofrem pressão arterial muito elevada, tomam medicamentos que muitas vezes vão atuar sobre esses hormônios, ou o ADH ou a aldosterona. O captopril, por exemplo, uma medicação muito utilizada em pessoas que estão com a pressão elevada, atua sobre a aldosterona, fazendo o quê? Fazendo com que você iniba a aldosterona, pessoa perca a maior quantidade de sódio e juntamente com isso a água vai junto e aí você vai ao banheiro mais vezes. E ao ir ao banheiro mais vezes você diminui o volume sanguíneo e, portanto, também a pressão arterial. Só lembrando que a pressão arterial é a força exercida sobre determinada área. Se eu tenho maior volume de sangue, significa dizer que eu vou ter maior força exercendo sobre os vasos sanguíneos. Se eu tenho menor volume de sangue, eu vou ter menos força exercendo sobre uma determinada área do vaso sanguíneo. Por isso, a pressão reduz. Então, é muito importante que a gente fique ligado na saúde do nosso sistema renal. A ingestão de água regular e o cuidado com a nossa alimentação, ela é essencial. Então, a gente tem problemas como pedra nos rins, gota. E aí, quando a gente tem algum tipo de lesão desses néfrons, qual é o impacto disso na nossa saúde? Algumas pessoas que lesionam seus rins não conseguem mais reabilitá-los. Então, precisa da ajuda de uma máquina para fazer o processo de filtração das suas excretas nitrogenadas, do seu sangue. Então, elas fazem um procedimento chamado hemodiálise. O que é a hemodiálise? É você conectar os seus vasos sanguíneos a uma máquina, o sangue sai para a máquina, lá ele é filtrado e ele retorna, então, esse sangue para os vasos sanguíneos. Quem foi que fez a função dos rins? A máquina. Então, isso é que é a hemodiálise, ok? Então, depois dessas 3 etapas das nossas aulas, é preciso que a gente possa exercitar. Então, o momento agora é que a gente exercite tudo isso que eu falei agora para que vocês possam compreender. Então, vocês deverão realizar as atividades que vão desde a página 31 do seu módulo até a página 39, para que a gente possa fechar esse nosso conteúdo de compreensão. Eu lembro que o espaço do Google da sala de aula virtual lá é um espaço legítimo para que a gente possa tirar dúvidas. Então, aproveite, realize as suas atividades com atenção e aquelas dúvidas vão postando lá no Google Sala de Aula, a fim de que a gente possa discutir e poder eliminar essas dúvidas. Tá ok? Então, até a próxima, galera. Espero que tenham gostado e aproveitado essa aula de hoje. Até em breve e espero logo, logo estar com vocês aí. Então, um cheiro e um queijo e assine PH Netflix. Beijo do gordo, hein?